Provérbios 22, verso 1 diz: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que ouro e prata. Repete comigo: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor que a prata e o ouro. Essas são palavras do rei Salomão, que escreveu Provérbios. E se nós analisarmos o livro de Provérbios, nós vamos identificar uma escala de valores fundamentada numa sabedoria que não é natural, fundamentada em sabedoria divina. E sabedoria divina considera não o momento, mas a eternidade, não o evento, mas o processo em si, não a vírgula, mas o livro todo, não o fim tão somente, porém os meios. Considera não uma curva, mas a estrada toda. Considera não o detalhe, mas o plano geral. Amém, queridos? Quando nós nos aproximamos do Pai, nós precisamos entender que essa é sua forma de agir. No entanto, quando nos falta esse tipo de orientação, nós temos a tendência de almejar não essa sabedoria, não o bom nome, não o ser estimado, não os valores que excedem valor de ouro e prata, mas somos estimulados a almejar o ouro e a prata. E quando isso acontece, todas as nossas escolhas vão priorizar o possuir, vão priorizar o ter. Todas as nossas escolhas vão nos levar a saciar as nossas sedes, a nossa satisfação pessoal. Quando essa é a nossa orientação, a nossa vida vai girar em torno de nós mesmos, o nosso eu estará no centro, não haverá espaço para percebermos as pessoas que nos cercam, não haverá lugar para identificarmos as necessidades dos próximos, mas tudo vai girar em torno de nós mesmos, de nossa vaidade, de nosso ego. Quando essa é nossa orientação, nós vamos, acima de todas as coisas, buscar a nossa segurança, o nosso bem-estar, de maneira tal que a nossa posição será parecida com essa. Nada que ofereça risco ao meu castelo, nada que possa prejudicar a minha ideia de futuro, nada que coloque isso em risco pode fazer parte da minha vida. Amém? Não há nada de errado pensar assim, mas se não houver um equilíbrio, se houver um exagero, se houver uma atenção exacerbada, nós teremos também o perigo de fugir das renúncias, de evitar as renúncias exigidas por aquilo que é eterno. Quando nós nos deparamos com os projetos de Deus para nós, quando nós entendemos mais ou menos o que é seguir Jesus, quando nós conseguimos perceber essa dimensão, quando nós entendemos a nossa importância, a importância de nós comprometimento para com Deus, há necessidade de nós abrirmos mão de muitas coisas, há a necessidade de morrermos para nós mesmos. Deus nos pede equilíbrio. Eu tenho que botar na balança o que é e o que não é. Um homem sábio vive com um olho nessa terra e um outro nos céus. Eu não posso viver só por aquilo que é terreno, que é passageiro. Eu não posso também viver só por aquilo que é o céu. Eu tenho que ter uma postura séria entre homens. Eu tenho que usar da melhor maneira possível o tempo que Deus me deu. Eu tenho que administrar da melhor maneira possível os bens que Deus me deu. Mas eu não posso esquecer de que eu trabalho por aquilo que é eterno. E para que haja esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio entre dois extremos, nós temos que colocar na balança e avaliar certas palavras que saíram dos lábios de Jesus Cristo. Mateus 6, 19 e 20 diz: não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra,
onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói. Deus está dizendo, a tua vida na terra é importante, mas não é tudo. Jesus está dizendo, o ter uma vida boa, o ser cercado por grandes oportunidades, sabendo usar essas oportunidades, é algo excelente. Eu terei prazer em te abençoar, mas isso não é tudo. A vida não se resume àquilo que os olhos veem. Jesus disse em Mateus 10,36, quem quiser ganhar a sua vida, quem buscar só o que pode receber nessa vida, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem por outro lado perde a sua vida, por minha causa, esse achará. Deus está nos dando a oportunidade, através de palavras assim, de priorizarmos o seu reino, de colocarmos em prática o amor que nós temos dito ter por esse reino. Na verdade, Jesus disse coisas assim em contextos muito mais sérios. Ele está dizendo, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. No reino dos céus existe tão somente um rei, ele precisa estar entronizado em nossos corações. Ele não pode estar competindo com o amor que temos pelos bens, com o amor que temos pelas conquistas, pelo amor que temos por pessoas. Ele é único, ele é exclusivo, ele é Deus. Amém, queridos? Há um momento em nossa caminhada, quando nós começamos a entender céu e inferno, em que nós teremos que decidir viver para nós ou viver para Deus. Quando você entende o quão complexo, sério e real é o céu e o inferno, você vai ter que fazer essa escolha. Quando você percebe que a história da humanidade vai se resumir em quem aceitou Jesus e quem rejeitou Jesus, você percebe o quão valiosa é cada atitude que você toma em prol do Evangelho, cada esforço que você faz pelo reino. Essa vida vai passar, e nada do que ela possa me oferecer, nada do que é terreno, pode roubar o meu coração. O meu coração está em Deus. Eu trabalho por aquilo que eu sei que vou receber no futuro. Nós fazemos coisas por Deus aqui, que nessa terra não nos produzem muitos benefícios. Na verdade, nós abrimos mão de muitas coisas aqui, que só vão revelar o seu real valor quando nós estivermos nos céus. Há uma parábola interessante, o rico e Lázaro. Lázaro era um homem pobre, um mendigo. E esse homem rico passava por ele e o via ali todos os dias pedindo esmola, mas a Bíblia diz que os dois morreram. E de repente esse homem rico acordou e percebeu que Lázaro estava com Deus, estava no céu. E ele olhou dizendo, eu queria tanto ir para aí. Ó pai Abraão, me mostra como é que eu faço para estar nesse lugar maravilhoso. Minha vida se limitou ao que era terreno, não dei valor ao pós-vida, ao que é eterno, a Deus. Como é que eu faço agora? E Abraão disse, não tem o que ser feito, há um abismo entre nós aqui, que não pode ser transposto. Quem está aí não vem para cá, quem está lá, quem está aqui não vai para aí. Não há como de um lugar se passar para o outro. A escolha foi feita enquanto você estava vivo. Quando nós lemos coisas assim, nós nos aterrorizamos. Esses textos são para nós um alarme. Filho, acorda, não se deslumbra com o que o mundo está te oferecendo. Se lembra para o que eu te chamei, se lembra do que você entendeu. Olha o que é a essência dessa vida. Aí esse homem diz, então deixa Lázaro voltar e avisar os da minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, a fim de que eles não possam vir para esse lugar que agora eu estou. Ele se desespera, ele revela uma preocupação que eu não gostaria de ter. Senhor, me deixa voltar para avisar as pessoas, para pregar o teu evangelho, para falar do teu amor, porque quantas pessoas eu podia ter influenciado, quantas pessoas eu podia ter ajudado, quantas pessoas eu podia ter
alcançado, salvado. Nós temos consciência do que é ou deixa de ser. Está nas nossas mãos a redenção de muita gente que depende de uma palavra que sair da tua boca. É nossa condição de, através de nossas vidas, nós levarmos o amor de Deus a corações que hoje estão sedentos. Diga para o seu vizinho: mais importante do que a satisfação pessoal é a honra e é o tipo de história que nós escrevemos. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 38. Mais importante do que qualquer coisa é nós escolhermos o tipo de vida que vai valer a pena pelos padrões divinos. O mais importante é nós vivermos sem esquecermos que um dia daremos conta de cada minuto vivido na terra, aquele que nos concedeu a vida. Amados, Gênesis 38 conta uma história muito interessante. Fala sobre um homem chamado Judá e algumas situações familiares que ele teve que enfrentar, e ele para nós hoje é exemplo de tudo aquilo que precisamos evitar. Para nós hoje é um alerta de tudo aquilo que nos cerca, de todo o perigo que corremos em nossa caminhada. Antes de lermos, é importante entendermos quem é esse homem chamado Judá. Na verdade, quando Deus resolveu alcançar o gênero humano, Ele estabeleceu e desenvolveu um plano, e o plano de Deus para a redenção da humanidade incluiu a escolha de um homem, desse homem, uma família que geraria um povo, e desse povo uma linhagem que pudesse trazer a esse mundo o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus chama Abraão, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e Jacó tem 12 filhos que posteriormente se transformaram ou se constituíram nas 12 tribos de Israel. Judá foi o quarto filho de Lia, uma das esposas de Jacó, e sobre ele a Bíblia diz muita coisa interessante. 1 Crônicas 5:2 diz: foi poderoso Judá entre os seus irmãos, se destacou no meio dos 12. Esse nome se dá ao desejo de sua mãe de louvar a Deus quando ele nasceu. O nome de Judá significa louvor. Gênesis 29:35 conta que Lia disse: esta vez louvarei ao Senhor, por isso lhe chamarei Judá. Se você lembrar que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, não vai ser difícil entender que foi exatamente dessa linhagem escolhida por Deus que Jesus nasceu. Essa era a sua ascendência. Judá foi ascendente de Cristo, Cristo foi descendente de Judá. E Judá teve, na verdade, tudo a seu favor. Do mesmo jeito que Jesus escolheu 12 apóstolos, Deus escolheu no Antigo Testamento 12 homens, uma família de 12 homens, líderes de 12 tribos. As 12 tribos levaram os seus nomes: tribo de Judá, tribo de Dan, tribo de Levi. Judá teve tudo que poderia ter, simplesmente por ter sido escolhido por Deus, por ter sido eleito por Deus, por ter sido chamado por Deus. Um homem que foi revestido de honra, um homem agraciado, um homem abençoado, tinha tudo que todo e qualquer um que é chamado para servir a Deus tem. Isso acontece conosco quando nós somos eleitos, quando nós somos escolhidos. Judá vivia o que qualquer um chamado por Deus vive, sem mérito algum, por algo
que não tem nada a ver com os resultados de seus esforços, ele passa a ser um nome que representa algo, ele passa a ser um nome respeitado, ele passa a receber honra, a um reconhecimento em torno de tudo aquilo que gira ao seu redor. As pessoas olham e vê Deus sobre aquela vida, vê a unção sobre aquela vida, vê os dons que esse recebeu de Deus. E no caso de Judá, ele era quase o brasão de sua família. Era um pai para todos aqueles que o cercavam. Só para te ajudar, quando os irmãos resolveram lançar José numa cova, Judá foi aquele que disse: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo para os egípcios. Outras situações assim mostram intervenções que só aquele que é líder pode ter. Havia uma responsabilidade sobre ele. Judá era aquele tipo de cara que toda a família usava, que toda a família contava. Quando tinha algum problema, era quem ele procurava. Ele era a segurança de sua casa. Só que ele se envolve numa questão muito séria. Um dia ele se casa com uma mulher chamada Sua, uma cananeia, e ele tem 3 filhos. O nome do primeiro é Er, o segundo é Onã e o terceiro é Selá. Repete comigo: Er, Onã e Selá. Olha que nomes lindos para você dar para os seus filhinhos. Er, Onã e Selá. A Bíblia conta que Judá resolveu casar Er com uma mulher chamada Tamar. Só que a Bíblia diz que pela perversão de Er, Deus o levou. Esse homem acabou morrendo. E o que mandava a tradição era que o seu outro irmão casasse com a sua esposa viúva, para que não lhe faltasse descendência, para que não lhes faltassem filhos. Então o pai chega, dele dá a direção. Onã, o segundo irmão, vai e casa com Tamar. Só que a Bíblia nos mostra que o coração desse Onã era tão duro, que todas as vezes que ele ia ter relação sexual com Tamar, ele evitava engravidá-la. E dessa forma ela não gerou filhos, porque ele sabia que aquela geração não seria dele, mas seria a descendência do seu irmão que já havia morrido. E a Bíblia diz que isso subiu como algo péssimo a Deus. Ele fez o que era mal aos olhos de Deus, e Deus o leva também, ele também acaba morrendo. E na verdade, Judá, alguém que foi chamado para exercer a sua função, alguém que deveria honrar o seu nome, a obra de Deus em sua vida, ele acaba entrando por um caminho de desonra. Ele acaba fazendo escolhas que mancham a sua história. E é incrível, igreja, como uma distração, como uma falta de posicionamento, como uma omissão, como uma fraqueza na tomada de decisão, pode nos levar a botar tudo a perder, a esculhambar com a honra e com o nome pelo qual nós deveríamos zelar. Tamar tinha direitos que eram dela e não poderiam ser usurpados. Se ela casou com o primeiro filho e esse morreu, ela casou com o segundo e esse morreu, por direito ela deveria casar com o terceiro. Mas aí nós temos um posicionamento de Judá, e ele se coloca de forma impensada nessa história, porque ele nega a essa mulher aquilo que era direito dela. Ele comete uma injustiça. Na verdade, o casamento com esse terceiro filho iria garantir a essa mulher parte da herança, o sustento quando ela ficasse velha, quando ninguém pudesse mais cuidar dela, os filhos cuidariam em sua velhice. Era costume, iria perpetuar a linhagem do irmão, e essa mulher teria essa segurança, a provisão de suas necessidades como viúva. Mas o que temos é uma séria injustiça que Judá comete. Ele olha para aquela história toda, vê que o primeiro filho casou com ela, morreu, o segundo filho casou com ela, morreu, e em vez de fazer o que deveria ser feito,
que ela casasse com o terceiro filho. Ele olha para Tamar e disse: puxa, um filho morreu, outro filho morreu, vamos fazer o seguinte, vai para a casa do teu pai, fica por lá, até que o terceiro filho possa virar homem, ele ainda é muito novo, deixa ele viver um pouco, porque vai que ele casa com você e morre também. Amados, que julgamento foi esse? Se ele casar com você, talvez ele também morra. Ele estava culpando Tamar pela morte dos 2 primeiros filhos. Era como se essa mulher fosse para ele uma viúva negra. Casou com a mulher, morreu. Só que a morte tinha sido consequência da atitude daqueles homens. Ela não tinha nada a ver com a perversão e com os pecados dos seus maridos. Eles morreram como consequência das suas atitudes. E agora estava o pai deles, o sogro dela, dizendo: não fica entre aqui não casa com esse meu outro filho, vai que o problema é com você, vai que ele morre, vai para a casa do teu pai e despede essa mulher. Queridos, nós sabemos que toda a ação gera uma reação. A máxima bíblica sempre vai prevalecer: aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Amém? A primeira lição que nós temos aqui é que quando escolhemos o pecado, quando escolhemos caminhos de perversão, inevitavelmente a morte irá nos alcançar. Há 3 tipos de morte: a morte espiritual, que é o afastamento de Deus; a morte física, que é quando o coração para de bater, quando o físico morre; e a morte eterna, que é quando as 2 primeiras mortes acontecem juntas. De qualquer maneira, salário de pecado é morte. Claro que Deus não permite que a morte alcance alguém de um dia para o outro. Deus dará várias possibilidades e oportunidades para essa pessoa se acertar, para essa pessoa se arrepender. Deus dá chance antes de botar um ponto final na vida de qualquer um. Amém, queridos? Deus nos dá a chance de observarmos as circunstâncias que Ele usa para que dela possamos extrair lições. Eu me lembro de pegar muito no pé da minha esposa quando ela passava qualquer perfume. Eu não sei se é o meu nariz que é sensível demais, se tem a ver com alguma rinite, alguma coisa assim, mas qualquer cheiro mais forte do meu lado me traz uma irritação, meu nariz começa a coçar, me falta um pouco ar. E não que ela usasse excesso de perfume nenhum, mas toda vez que ela passava um perfuminho no quarto, ou um perfuminho perto de mim, eu era um resmungão injusto, porque ela estava ficando cheirosa para mim. Não é isso? Não é isso, mulherada? Vocês não ficam cheirosas para os seus maridos? Ou para os namorados? Para você que é solteira, você não fica cheirosa para Jesus? Diga para sua vizinha: por enquanto. Ela ficando cheirosa para mim e eu fazendo showzinho. Que cheiro é esse, meu Deus, que horror, eu não consigo respirar. Abre a janela, bota o ventilador na minha cara, liga o ar-condicionado, socorro, nunca mais use esse perfume, não faça mais isso perto de mim. Diga para o seu vizinho: Deus trata a intolerância. Estou eu e o pastor Eric num voo para Moscou, de Madrid para Moscou, numa companhia aérea daquelas de bilhetes baratos. Parecia mais um ônibus com asas, não tinha nem televisãozinha, não tinha nem joguinho para você se distraindo. Voo lotado de russo, aí sim de russo, e ele falando: tomara que não tenha ninguém à minha direita, porque eu posso me acomodar melhor. Sento eu na janelinha, ele no meio, só que quando a gente está chegando em nossos assentos, aparece um russo, igreja. Quem lembra daquele cara que lutou com o Stallone? Não era aquele cara, era aquele cara gordo. Um russo que parecia um urso polar de olho azul. E eu não sei qual que era o problema daquele russo, mas ele passou tanto perfume, mas tanto perfume, sabe aquele leite de rosas que a sua avó usava?
Eu acho que foi a primeira vez que ele viu um na vida, ele deve ter virado na cabeça. Ele virou um sachê de leite de rosas. Quando a gente sentou, um olhava para o outro, não conseguia parar de rir. A gente dizia, eu vou morrer. Não vai dar 15 minutos de voo, estou ficando sem ar, estou ficando sufocado. Aí a gente desenvolveu uma estratégia que era só nossa. Quando a aeromoça fechar a porta do avião, a gente pula daqui, vai em pé lá atrás, a gente vai morrer intoxicado. A aeromoça fecha a porta do pastor Eric, que nem um gato, dá um pulo, já arruma a cadeira lá atrás. Quando chega a minha vez, eu vou dar a minha escapada, eu olho nos olhos daquele russo. Ele tinha percebido toda a nossa indignação. E ele fez um olhar para mim de ursinho magoado. Ele fez tipo assim, como se ele quisesse dizer com os seus olhos, você também vai sair? Vocês me conhecem, eu não posso ver mulher chorando e russo me olhando com esse olhar. Eu falei, eu não posso sair, ele vai ficar magoado. Eu fiquei 5 horas respirando sachê de leite de rosa. Sabe para quê? Para nunca mais reclamar do perfume da minha esposa. Deus usa situações para nos corrigir. Quando a gente está atento, a gente muda antes que coisas piores possam nos alcançar. Amém, queridos? Terrível. Nunca vá para a Rússia por essa companhia. Quando eu vou lembrar o nome, eu falo. Tudo que o homem plantar, isso ele colhe. E aí, nós temos um sogro que procura arrumar culpados para tudo. A culpa é dela. Meus 2 filhos, queridos, amados, morreram. 2 perversos, 2 homens que fizeram tudo errado. Não é meu filho que errou, não sou eu que estou errando, não é minha casa que falhou, a culpa é de alguém. Diz o seu vizinho, conheço alguém parecido com esse Judá. Sempre tem que ter um culpado. Quer arrumar culpado para tudo, a culpa nunca é dele, nunca assume a responsabilidade pelo erro. Sempre tem que ter alguém que tem que levar a fama, mas nunca é resultado do que ele fez, do que deixou de fazer. Eu traí. Tá, tudo bem, traí, não devia ter traído, mas a culpa é da minha esposa, que não me dá carinho, não me dá atenção, não me dá o valor e a honra que eu mereço. Eu traí, mas a culpa é dela. Sempre tem que ter alguém para levar aquilo que devia pesar sobre você. Diga para o seu vizinho, você pode se sentir melhor com isso, mas vai ter que lidar com a injustiça. Tudo que nós cometemos de errado vai voltar sobre nós mesmos, amém? Toda injustiça cometida vai voltar lá na frente, você vai ter que lidar com ela. Toda escolha errada que a gente finge não ter feito, lá na frente vai aparecer e você vai ter que confrontá-la, e você vai ter que enfrentá-la, amém? Quanta gente erra e fica fingindo que esse erro nunca aconteceu. Diga para o seu vizinho, o mundo é redondinho. O mundo vai dar uma volta e lá na frente você vai ter que ser confrontado por aquilo que você fez e achou que ninguém estava vendo, que ninguém ia saber, que Deus nunca ia trazer à tona. Sempre arrumando culpado. É por isso que eu estou desempregado, é por isso que eu estou nessa luta financeira, você não me dá apoio, você é culpada. Aí você vai olhar a vida dele, tem uma dificuldade incrível de obedecer a palavra de Deus, que é arrumar culpa para os outros. A culpa é do pastor, a culpa é da cobertura espiritual, a culpa é dos intercessores, a culpa é do meu chefe, a culpa é do anjo que não me protege direito. Sempre tem que ter um culpado. Coitado do diabo, é o que mais leva a culpa. Tudo quase é culpa dele, não é? Quando se converte, tudo é o diabo. Às vezes o coitado não está nem fazendo nada. A culpa é do diabo. Ele fala, o que eu fiz dessa vez? Assume as consequências.
consequências. Passa no McDonald's, come 5 Big Macs. É a batata média ou pequena? Ela fala grande. É o McFlurry de soufflé, de sobremesa. Aí chega na igreja, vai sentar, o botão quase que explode, tem que soltar o botão para poder sentar. Aí olha para a vizinha e fala: irmã, o diabo é sujo. O que o diabo tem a ver com isso, coitado? Assume as consequências do que você anda fazendo. Só que aí o tempo corre. Diga: no correr do tempo. Leia comigo. Verso 12. No correr do tempo, morreu a filha de Suã, mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, o Adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e cobriu-se com o véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem, e ele não lhe fora dado por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Por enquanto até aí. Amém? Amados, no decorrer do tempo, nós percebemos em Judá um problema muito comum a todo cristão: a procrastinação. O delay na resposta desse homem gera no coração daquela mulher o desejo de vingança. Ela saiu da casa de Judá e foi morar na casa do pai, esperando o terceiro irmão crescer, porque a hora que ele virasse homem, Tamar deveria chamá-la para falar: agora que ele virou homem, você casa e tem todos os seus direitos. Quando nós trilhamos caminhos assim, é muito comum nós vivermos o que esse homem viveu. Na cabeça de Judá, e só na cabeça de Judá, estava tudo bem. Não era ele que estava esperando, não era ele que sentia injustiça, não era ele que ficava sem resposta, não era ele que se sentia inseguro. Então para ele, não tem problema que tenha passado 1 ou 2 anos da época que eu deveria chamá-la para que eles casassem. A Bíblia nunca diz que ele não iria chamá-la para que ela casasse com seu filho, mas o atraso, a demora, a falta de posicionamento fez com que essa mulher se rebelasse, se sentisse rejeitada e se revoltasse. Diga para o teu vizinho: tudo que a gente rejeita se volta contra nós. Aquela mulher confiou na palavra de Judá, mas a demora na atitude, na resposta, fez com que ela tomasse uma posição terrível. Então cuidado, esquece a palavra depois eu faço, esquece o hábito, ou muda o hábito de sempre deixar para amanhã o que você deveria estar fazendo agora. Amanhã eu retorno, amanhã eu mando e-mail, amanhã eu visito, amanhã eu mudo. Diga para o seu vizinho: amanhã pode ser tarde demais. O deixar para amanhã o que se deve fazer já é um dos piores erros que um homem pode cometer. Essa simples distração gerou uma armadilha na vida desse homem. Ele plantou uma injustiça, ele foi fraco nas suas decisões e teve que haver uma colheita. Os ventos mudaram, os ventos que sopravam ao seu favor começaram a soprar contra a sua vida. A Bíblia disse: Tamar se vestiu de prostituta, ficou no meio do caminho. Judá havia perdido a filha, e quando ele passa triste, amargurado, ele não reconhece Tamar. Ela estava com um véu, como as prostitutas faziam, cobrindo o seu rosto, e na sede de saciar os seus desejos, esse homem acaba tratando
programa com Tamar, tendo-a como prostituta. Ele pergunta: o que você quer em troca? Pode ser um cabrito? Ela: tudo bem, um cabrito. Ah, mas eu não estou com um cabrito aqui. Então ela diz: então você vai deixar um penhor, você vai penhorar algo aqui. E o que eu posso penhorar? E a Bíblia diz, verso 20: verso 14: então ela despiu as vestes de sua viuvez, cobrindo com véu, se disfarçou, se assentou à entrada de Naim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Amém? Ela viu que Selá cresceu, e já que ele não vai fazer o que precisa ser feito, eu vou dar um jeito de arrumar a situação no que está ao meu alcance. E aí diz: vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: o que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, repete, o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Para piorar a história, essa mulher acabou engravidando. Sabe o que é mais sério? Depois que esse homem erra, peca, ele volta lá com um cabrito, e ele sai procurando por aquela mulher. Ele disse, perguntou aos homens daquele lugar, verso 21, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Sabe o que eram as prostitutas cultuais? Eram prostitutas usadas nos cultos de fertilidade no Antigo Oriente Médio. Elas ficavam com o rosto desvendado, porque aqueles que deitavam com ela tinham a ilusão de estar no intercurso sexual com a deusa do templo. E isso acontecia na espera de algum benefício, porque a crença era: quem deitar com a prostituta cultual em culto à deusa da fertilidade vai prosperar com o seu rebanho e vai prosperar com a sua colheita. Então nós temos um homem que tinha tudo a seu favor, honrado por Deus, de repente, para saciar a sua vontade, para ter satisfação momentânea, se deitando com uma prostituta, e ainda deixando para nós a dúvida: será que ele se deitou por sexo, ou será que ele se deitou porque ele achou que a deusa de uma prostituta cultual poderia prosperar o seu caminho? Ele estava trocando tudo que havia recebido de Deus pela chance de crescer, de prosperar. Ele estava trocando tudo que havia recebido de Deus por ter visto naquela situação uma oportunidade, e deixou o selo, e deixou o cordão, e deixou o cajado. E aí vem a desonra. Diz para o seu vizinho: mais hora ou menos hora ela vem. Quando nós escolhemos o erro encoberto, mais hora, menos hora, ela vem. Diz o verso 24 do capítulo 38: passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, esse cordão e esse cajado? Judá, você que é o patriarca, o homem que dá direção em todos os problemas que a família vive, temos mais uma aguardando o teu juízo aqui. A tua nora que você tinha dispensado voltou grávida, ela adulterou. Rapidamente ele disse: mande queimar, apedrejar, matar, acabou, não há mais chance para ela. Aí ela aparece: do homem que é dono desse bordão, desse cajado, desse cordão, desse cajado, e do selo.
do homem que é dono desse selo, desse cajado e desse cordão. Dele eu fiquei grávida. Imagina essa situação diante de toda a família. Imagina essa situação diante de toda a congregação. Imagina essa situação diante de Deus. Tudo o que ele prezava foi agora jogado para o alto, foi desperdiçado. Nós temos um homem que acaba por fim se arrependendo, porque diz o verso 26, reconheceu Judá, é meu, esse cajado é meu, esse selo é meu, esse cordão é meu. Ele reconheceu, só que ele disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu que foi injusto, ele reconheceu que o seu julgamento foi equivocado, e ela devolve o selo, ela devolve o cajado, ela devolve o cordão. Quando nós escolhemos errar, nós comprometemos o nosso selo, o nosso cajado e o nosso cordão. Selo simboliza para nós o penhor do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo, a presença de Deus que está em nós. Cajado significa a autoridade que está sobre as nossas vidas, a autoridade que está sobre um líder, a autoridade que está sobre um homem que Deus levantou. E o cordão prendia a roupa, o roupão, o manto de um homem, de maneira tal que sem aquele cordão, a sua nudez estava descoberta. Esse cordão simboliza para nós a honra. Repete comigo: o selo, o Espírito Santo, a presença de Deus, o cajado, a autoridade, e o cordão, a honra. Ele compromete a sua honra, ele compromete a sua autoridade, ele compromete a presença de Deus em sua vida. E quando ele cai em pecado, ele se afasta, ele perde a presença de Deus, ele perde a sua honra, ele perde a sua autoridade. Quando algo assim acontece conosco, essa mesma sensação de estarmos destituídos nos acompanha. A honra se vai, a autoridade se vai, a presença de Deus se vai. Só que quando esse homem se arrepende, ele nos mostra que quando há arrependimento, Deus nos perdoa. E ele teve de volta o selo, a comunhão é restaurada, a presença de Deus é restaurada, a intimidade é restaurada, ele recebeu de novo o seu cajado. Então Deus devolveu a autoridade. Quantas pessoas você vê tropeçando, caindo, mas depois se arrependem, se acertam, e você as vê vivendo uma fase melhor do que jamais viveram? Poxa, ele está mais íntimo de Deus, mais firme com Deus, mais aperfeiçoado. Deus restaurou a presença. Nós achamos que ele nunca mais ia liderar, mas Deus devolveu a autoridade. Ele está liderando, ele está governando. Ele é alguém que anda debaixo de uma força que vem do céu. Diga para o seu vizinho: Deus devolve o selo, Deus devolve o cajado. E há muitas chances de Deus devolver o cordão. Não é tão fácil quanto ter o cajado de volta, quanto ter o selo de volta. Ter o cordão de volta é algo um pouco mais complicado. Às vezes não vem de um dia para o outro, às vezes demora uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, às vezes nunca mais aquela pessoa tem a honra restaurada. Ah, mas eu estava tão firme, eu caí, eu me arrebentei, eu voltei a usar droga, eu me arrependi, eu me acertei com Deus. Deus me deu chance de ter a presença dele de novo, de liderar de novo, mas a minha honra nunca mais foi a mesma. Minha família nunca mais conseguiu me ver da mesma forma, ninguém nunca mais conseguiu confiar em mim. Não vai ser do dia para o outro. Houve uma destruição, e a restauração, a reconstrução vai se dar por meio de um processo. Por isso, se isso aconteceu contigo, não desista, porque você tem chance de ver a tua honra restaurada, você tem chance de ser visto mais uma vez como homem de Deus, de ser vista mais uma vez como mulher de Deus. A honra
de Judá foi restaurada. E sabe por quê? Porque se você abre a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 4, verso 4, você vai perceber que há 24 anciãos e 4 seres viventes ao redor do trono de Deus. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. 24 anciãos. Sabe quem são esses 24 anciãos? São os 12 apóstolos de Jesus Cristo, e são os 12 líderes das tribos de Judá. Então Judá, apesar desse grande erro que cometeu, foi restaurado por Deus. Não teve só a sua liderança, a sua autoridade, a presença de Deus, a aliança com Deus, a intimidade com Deus, mas ele teve a honra. Deus perdoou o seu pecado, e hoje ele está sentado à destra de Deus. Hoje ele ocupa um desses tronos. Um dia nós estaremos reunidos na presença de um Deus santo, vivo e que reina. Ele estará em seu trono, Jesus à sua destra, mas 12 para um lado, 12 para o outro, e um desses é Judá. Que isso sirva de exemplo para você, que isso seja de testemunho vivo para a tua vida. Nunca julgue um homem que caiu, que tropeçou, que se arrebentou, porque se ele foi eleito, se ele foi separado, se ele foi escolhido, e se ele se arrepender, Deus mesmo vai restaurar a sua autoridade, a presença, a intimidade com Deus e a sua honra. Restaurado. Mas teve que conviver com aquela mancha. Essa história ficou registrada na Bíblia. Enquanto ele viveu, isso teve que ser algo a ser administrado. Ele não poderia negar que passou por algo assim. Mas foi restaurado. Mais vale, igreja, mais vale o bom nome, a honra, o testemunho, o memorial que você vai deixar, do que qualquer benefício terreno que te impeça de viver o que Deus projetou para a tua vida. Nada do que esse mundo te ofereça, nenhuma riqueza, nenhuma conquista, nenhum avanço profissional, nenhum desejo saciado, se compara àquilo que Deus tem para as nossas vidas, quando nós nos propomos a servi-lo e a segui-lo. Mais vale nós encerrarmos as nossas vidas com um bom nome, cumprindo a nossa carreira, deixando um bom testemunho, deixando para as próximas gerações um memorial, do que nos corrompermos com qualquer coisa que esse mundo nos ofereça.